Ele estava prestes a se casar com outra mulher. Ela apenas organizava o casamento. Mas bastou um olhar, um silêncio, e o destino decidiu mudar tudo. O que começa com flores termina com um beijo que destrói um império. E cria uma história que ninguém jamais esquecerá. Lisboa, fim de tarde. O céu se pintava de tons dourados e lilás, como se o Tejo tivesse decidido guardar o sol por mais alguns minutos antes de deixá-lo partir. No alto de um dos edifícios mais elegantes da Avenida da Liberdade, Clara ajustava o tecido de uma mostra de cortina e observava, pela janela, o reflexo das luzes acendendo lentamente na cidade. Era o terceiro dia seguido que ela visitava o Grupo Monteiro para acertar detalhes do casamento mais comentado do ano. Mas mesmo sendo uma profissional acostumada a organizar eventos grandiosos, aquele projeto parecia diferente. Talvez pelo tamanho, talvez pela importância, ou talvez menos, e ela nunca admitiria em voz alta. Menos por causa do homem que a contratara, Miguel Monteiro. O nome soava pesado e elegante, como o próprio dono, filho de uma das famílias mais influentes de Portugal, herdeiro de um império financeiro. Homem de negócios que raramente sorria menos e que, por algum motivo, confiava nela para cuidar do dia mais importante da sua vida. O narrador comenta. Ela não sabia se era sorte ou armadilha, mas algo nela dizia que aquele trabalho mudaria tudo. A porta do escritório abriu-se sem aviso. O som suave do relógio de parede parou de importar. Clara levantou os olhos e o viu, pela primeira vez de verdade. Miguel não era apenas o homem das revistas. De perto, a presença dele era quase física, preenchendo o espaço como uma corrente de ar quente. Tinha ombros largos, um terno cinza escuro, impecável, e olhos de um castanho tão profundo que pareciam conter histórias não contadas. Senhora Alves. A voz dele era calma, rouca, quase musical. Sim. Boa tarde, Sr. Monteiro. Podemos dispensar as formalidades. Prefiro que me chame de Miguel. Ela hesitou. Claro. Claro? Claro, Miguel. A forma como o nome saiu de seus lábios soou íntima demais para um primeiro encontro. O narrador sussurra. Alguns nomes parecem ter sido feitos para serem ditos lentamente, como se o próprio som carregasse uma promessa. Miguel caminhou até a mesa de reunião. Havia pastas abertas, amostras de tecidos, catálogos de flores. Tudo meticulosamente organizado. Típico de Clara. Vejo que leva o trabalho a sério, disse ele, passando os dedos sobre as anotações. É a única forma que conheço. Gosto disso. Ele a observava enquanto ela explicava as opções de decoração, as paletas de cores e a logística do evento. Mas a cada frase, o olhar dele parecia menos interessado nos números e mais na forma como ela gesticulava. Ou como uma mecha de cabelo, teimava em cair sobre o rosto dela. Clara sentia menos, sem olhar diretamente, o peso daquele olhar. E por um instante, esqueceu o que estava dizendo. Desculpe, ela murmurou, ajeitando o cabelo. O senhor queria que as flores fossem brancas ou... Brancas, respondeu ele, sem pensar. Como a paz ou como o silêncio? O narrador comenta. Eles ainda não sabiam, mas era exatamente disso, que o destino falava menos paz e silêncio. Dois mundos que, quando se tocam, deixam de existir como antes do lado de fora. O sol começava a se esconder por trás das colinas. Os bondes antigos passavam lentamente pela rua, levando turistas distraídos e canções de fado escapando de algum rádio distante. Clara se aproximou da janela. Lisboa é linda à tarde, disse ela, sem perceber que estava pensando em voz alta. É, respondeu Miguel, parando ao lado dela. Principalmente quando alguém a descreve assim. Ela virou-se, surpresa com a proximidade. O rosto dele estava a poucos centímetros do seu. O cheiro do perfume menos amadeirado, discreto menos a envolveu. O narrador sussurra. Havia algo perigoso naquele instante. Não porque fosse errado, mas porque parecia certo demais. Miguel desviou o olhar para o pôr do sol. Gosto dessa hora do dia. Parece que o mundo suspira antes de mudar de cor. Clara sorriu. E o senhor muda junto? Nem sempre. Às vezes, só observo. Talvez devesse tentar. Ele a olhou de novo. E naquele olhar havia um desafio. Ou um pedido. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som distante de um telefone tocando. Clara se afastou, retomando o fôlego. Desculpe, eu preciso atender, claro. Mas Miguel continuou olhando, mesmo quando ela virou de costas. O narrador comenta. Alguns olhares não são curiosos. São promessas de que o destino começou a escrever algo que ninguém ainda leu.
Mais tarde, já de noite, Clara se preparava para sair. Estava recolhendo os catálogos quando ouviu passos novamente. Miguel voltava, segurando 2 xícaras. Achei que podia precisar de café. Ela riu, surpresa. Está a tentar comprar minha simpatia, Sr. Monteiro? Talvez. Então está a funcionar. Sentaram-se frente a frente, com a cidade brilhando ao fundo. Falavam de tudo, menos do casamento. Sobre viagens, sobre música, sobre como Lisboa parecia sempre sonhar mesmo acordada. Miguel a escutava como quem coleciona sons raros. De vez em quando, fazia perguntas que a desarmavam. Acredita no amor, Clara? Depende. Do quê? De... Quem pergunta? Ele sorriu. Então finja que é o homem que vai casar. Ela riu, mas o olhar vacilou. Nesse caso, acredito... O narrador sussurra. Ela mentiu. Não por covardia, mas porque sabia que o amor quando o come... Nunca pergunta-se a hora certa. Enquanto falavam, um dos papéis caiu no chão. Ambos se abaixaram para pegá-lo. E as mãos se tocaram. Foi rápido, quase nada, mas o mundo pareceu parar. O narrador descreve. O toque foi leve como um sopro, mas acendeu algo que nem o tempo nem a razão seriam capazes de apagar. Clara se endireitou, tentando disfarçar. Miguel, por sua vez, ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos, como se tentasse entender o que havia acabado de sentir. Desculpe, ela murmurou. Não precisa. Não precisa, ele respondeu, e o silêncio seguinte valeu mais do que qualquer desculpa. Quando o relógio marcou 9 da noite, o escritório já estava vazio. As luzes refletiam no vidro, e a cidade lá fora pulsava com sua calma de sempre. Clara guardou os materiais e se levantou. Foi um dia produtivo. Foi mais do que isso. Ela... se tu... Quer dizer? Quer dizer? O senhor está satisfeito com o projeto? Miguel sorriu quase imperceptivelmente. Com o projeto, sim. Comigo? Ainda estou aprendendo. O narrador comenta. Ele falava como quem revela um segredo sem querer, e ela, sem perceber, passou a ouvir cada palavra como se guardasse um mapa. Na saída, ele acompanhou até o elevador. O som dos passos ecoava pelo corredor, misturado ao zumbido baixo das lâmpadas. Quando o elevador chegou, ela virou-se. Boa noite, Miguel. Boa noite, Clara. As portas se fecharam lentamente. Mas antes que se fechassem por completo, ele murmurou. Até amanhã. O narrador encerra. E foi nesse amanhã que o destino começou a costurar o invisível. Um fio de ouro entre 2 mundos que ainda fingiam não se reconhecer. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do sol. O café fervia na chaleira, e o ar cheirava a promessa. Enquanto se arrumava, percebeu-se sorrindo sem motivo. Miguel, no mesmo instante, observava Lisboa de sua varanda com uma xícara nas mãos. Pensava na mulher que falava de flores, como quem fala de sonhos. O narrador sussurra. 2 pensamentos, 2 vidas, uma só direção. No escritório, quando se reencontraram, ninguém precisou dizer nada. O simples bom dia bastou para que o coração de ambos reconhecesse o que o destino já sabia. Que a história tinha começado, silenciosa, delicada, inevitável. Lisboa vivia um fim de tarde dourado, quando Clara voltou ao edifício do Grupo Monteiro. As semanas haviam passado depressa, e os preparativos para o casamento avançavam como uma coreografia delicada. Cada reunião, com Miguel, tornava-se uma mistura perigosa de profissionalismo e algo que ela não sabia nomear. No escritório amplo, o cheiro do café misturava-se ao perfume das flores que Clara escolhera para mostrar-lhe. Ela falava sobre as cores do entardecer, sobre como a luz de Lisboa parecia abraçar tudo. Miguel escutava em silêncio, os dedos girando a caneta sobre a mesa. Gosta mesmo de flores, não é? Perguntou ele. Gosto. Elas vivem pouco, mas transformam tudo enquanto estão vivas. Ele a olhou com um meio sorriso. O narrador pensou. Ele não falava de flores, falava dela. Clara se aproximou para mostrar o catálogo. Os ombros quase se tocaram. A respiração de ambos se confundiu por um instante. Nenhum dos dois recuou. Apenas ficaram ali, compartilhando o mesmo espaço de silêncio. Do lado de fora o som, distante dos bondes, ecoava pela colina. Lisboa parecia suspensa, menos como se o tempo tivesse parado só para observá-los. Dias depois, a cidade foi surpreendida por uma chuva súbita. Clara saía da mansão Monteiro quando as primeiras gotas começaram a cair. Miguel, que acabara de estacionar o carro,
Correu até ela segurando o casaco. Vai se molhar. Não tem problema. Gosto de chuva, mas eu não gosto de vê-la tremendo. Ele colocou o casaco sobre os ombros dela. As mãos se tocaram. Clara sentiu o frio desaparecer, substituído por algo quente, quase elétrico. Refugiaram-se sob a marquise da entrada. A chuva caía pesada, fazendo o ar cheirar a pedra molhada e memórias. Por alguns segundos, nenhum deles falou. Sabe, Clara, disse Miguel enfim. Nunca pensei que um casamento pudesse ter alma. Mas quando fala, eu quase acredito. Talvez porque o senhor ainda não se permitiu acreditar. Ou talvez porque me ensinaram que amor e negócios não se misturam. Ela sorriu. Então tá na hora de desaprender. Ele riu baixinho. Um som raro. A chuva diminuía, e as ruas brilhavam sob as luzes. Miguel estendeu a mão para o guarda-chuva dela, e juntos caminharam até o carro. Os passos ritmados, as mãos próximas, um fio de cumplicidade no ar. Quando chegaram à porta, Clara hesitou. Obrigada, senhor Monteiro. Miguel, desculpe. Quando estamos sozinhos, prefiro que me chame de Miguel. O coração dela disparou. Ela sentiu, e por um segundo, o mundo se resumiu àquele nome dito baixinho, noite adentro. Clara revisava detalhes no salão, onde a cerimônia seria realizada. As velas de teste iluminavam o teto alto. A música suave enchia o espaço vazio. Miguel apareceu sem aviso. Não consegue dormir? Perguntou ela. E? Voc. Também não. Ele caminhou entre as mesas, observando o trabalho dela. Ficou lindo. Ainda falta o toque final. Qual? Um sorriso sincero do noivo. Miguel parou. Que o narrador observou um instante em que ele respirou fundo, como se aquela frase tivesse atingido no peito. Ele se aproximou devagar. Sabe, Clara, há muito tempo ninguém fala comigo desse jeito. Ela ergueu o olhar. Talvez porque o senhor não deixa... E se eu quisesse deixar agora? O silêncio caiu entre eles, denso e suave, como a luz das velas. O narrador descreve. Ele deu um passo. Ela não recuou. Entre eles, o ar parecia vibrar. As mãos de Miguel tocaram a mesa, bem ao lado das dela. Os dedos quase se encontraram menos quase. E nesse quase havia tudo o que eles não ousavam dizer. O relógio marcou meia-noite. Do lado de fora, Lisboa dormia. Lá dentro, dois corações batiam fora de compasso. Amanhã teremos ensaio geral, disse ela tentando quebrar o encanto. E depois? E depois? Depois, será o grande dia. E se eu não quiser que chegue? Clara sentiu um nó na garganta. O senhor sabe que não pode falar assim, mas é o que sinto. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. O narrador comenta. Ele nunca havia aprendido a confessar sentimentos, mas agora as palavras pareciam escapar sozinhas. Clara desviou o olhar, respirando fundo. O vento entrou pela janela, apagando uma das velas. Miguel se inclinou para acendê-la de novo. A chama iluminou o rosto dela, tão perto que ele pôde ver o reflexo de si mesmo nos olhos dela. Por um momento, o tempo parou. O narrador sussurra. Foi apenas um olhar, mas guardava promessas que nenhum deles ousaria cumprir. Boa noite, Miguel. Boa noite, Clara. Ela saiu, devagar, deixando para trás o perfume de jasmim e o eco dos passos. Miguel permaneceu ali, sozinho, olhando a chama vacilar. Encostou a mão sobre o peito e murmurou. Talvez seja assim que o amor começa. No silêncio que ninguém entende, a câmera imaginária se afasta. Lisboa brilha lá fora e o Tejo reflete as luzes como se fossem estrelas. O narrador encerra. Enquanto a cidade dormia, dois corações acordavam. Um acreditava que o amor era fraqueza. O outro, que era a salvação e o destino, apenas esperava um momento certo para uni-los. A semana seguinte trouxe um ar de urgência. O casamento se aproximava, e com ele, uma ansiedade que Clara tentava disfarçar atrás das tarefas intermináveis. No entanto, cada vez que via Miguel, o coração dela esquecia o compasso. O narrador comenta. Era como se o destino brincasse com o tempo. Acelerava tudo que ela queria retardar. Clara organizava os últimos detalhes. Flores, menu, ensaio do coro. Miguel participava mais do que o necessário, aparecendo de surpresa nas reuniões, fazendo perguntas que nada tinham a ver com o evento. Como escolhe as cores? Perguntou, certa manhã. Sinto antes de ver? E o que sente agora?
excitou. Um pouco de caos. E algo bonito nascendo dentro dele. Miguel desviou o olhar, como quem tem medo de ser lido. Do lado de fora o vento soprava do Tejo, trazendo o cheiro de maresia. Lisboa parecia observar os dois com cumplicidade silenciosa. Na véspera do ensaio geral, Clara foi até o salão principal para ajustar a iluminação. As velas estavam acesas. O ar, perfumado de rosas brancas. De repente, ouviu passos atrás de si. Era Miguel, sem terno, sem máscara. Apenas um homem cansado, com algo nos olhos que misturava ternura e confusão. Não devia estar aqui, Sr. Monteiro, nem você. A essa hora, trabalho e eu não consigo dormir. Ele caminhou lentamente até o altar, onde o arco de flores esperava pela noiva. Passou os dedos pelas pétalas e disse baixo: tudo isso parece tão bonito e tão errado. Clara o observava em silêncio. O narrador sussurra. Ela queria consolá-lo, mas sabia que às vezes palavras demais estragam o coração. Entende sozinho. Talvez só pareça errado porque o senhor não está no lugar certo. Miguel virou-se. Os olhos dele encontraram os dela, e o mundo pareceu diminuir até caber entre os dois. E qual seria o lugar certo, Clara? Onde o seu coração puder respirar. O silêncio caiu. O relógio da torre anunciou meia-noite. A chama das velas tremulou como se também sentisse medo. Miguel deu um passo à frente. Clara recuou meio passo, mas os olhos ficaram presos aos dele. Acha que estou sendo covarde? Acho que tá tentando ser forte do jeito errado. Evoca. O que faria no meu lugar? Ouviria o que não quer ouvir. Ele respirou fundo. E se o que eu ouvir for o nome de outra pessoa? O ar ficou pesado. Clara não respondeu. As palavras estavam ali, entre eles, vivas e perigosas. Do lado de fora, começou a chover. Outra vez. A chuva batia nas janelas, como um ritmo de coração. Miguel se aproximou mais, o suficiente para que Clara sentisse o calor da respiração dele, mas ele não a tocou. Apenas ficou ali, perto o bastante para o mundo parecer distante. O narrador comenta: há amores que nascem no toque, outros no que é evitado. O deles era feito de quase. No dia seguinte, Clara chegou cedo. Os funcionários corriam. O ensaio começaria em horas. Ela tentava agir normalmente, mas o olhar de Miguel a encontrava em todos os cantos. Beatriz, a noiva, entrou radiante, cumprimentando todos com um sorriso ensaiado. Clara observou a mulher bela, segura, cercada de flashes, e sentiu uma pontada estranha, que misturava inveja e pena. Durante o ensaio, Miguel lia as falas de promessa. A voz dele soava firme, mas o olhar, perdido. Quando os olhos cruzaram os de Clara, o tempo se partiu em dois. O mundo inteiro assistia, mas só eles sabiam o que estava acontecendo ali. Após o ensaio, Clara recolheu suas anotações e tentou sair discretamente. Miguel a alcançou no corredor. Preciso falar com você. Não é o momento. Nunca é. Então talvez não devesse ser. Ela virou-se para ir embora. Ele segurou o braço dela. Apenas o suficiente para detá-la, não para feri-la. Não quero perdi-la antes mesmo de tê-la. Clara fechou os olhos por um instante. Não diga isso. Amanhã vai se casar. E tudo que disser hoje vai doer depois. Ele a soltou. A voz dele quebrou. Então por que parece que já estou perdendo? O narrador comenta. Ela não respondeu. Às vezes, o silêncio é a única forma de proteger o que ainda pode ser salvo. Clara saiu apressada, sentindo as lágrimas ameaçarem. Do lado de fora o céu de Lisboa clareava, e o Tejo refletia uma luz suave, menos como se a cidade, cúmplice, guardasse o segredo dos dois. Miguel ficou parado, observando a porta se fechar. Pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. O homem que controlava impérios não conseguia controlar o próprio coração. O amor é assim, murmura o narrador. Chega sem ser convidado, e quando tentamos mandá-lo embora, ele já mora dentro de nós. A cena se apaga com a luz da manhã. Lisboa desperta, e em algum lugar, entre a culpa e o desejo, dois destinos se entrelaçam, silenciosamente, perigosamente. Clara chegou cedo à mansão Monteiro. O som do mar, ao longe, misturava-se ao burburinho dos funcionários. Ela segurava a prancheta com força,
tentando esconder o tremor nas mãos. Cada flor, cada cadeira, cada detalhe parecia mais pesado que o normal. Beatriz, a noiva, chegou radiante, cercada por maquiadores e câmeras. O sorriso dela era perfeito, talvez perfeito demais. Clara a cumprimentou-a com educação e mergulhou no trabalho. Mas em algum ponto entre os arranjos e as instruções, sentiu o olhar de Miguel atravessando o salão. Ele usava terno cinza escuro, a gravata impecável, o rosto tranquilo. Porém, havia algo nos olhos dele. Um pedido de socorro silencioso. O narrador comenta. Ela não deveria olhar. Não, naquele dia. Mas olhou. E foi o suficiente para o coração esquecer o que era certo. Miguel se aproximou devagar, aproveitando o caos de fotógrafos e convidados. Está tudo perfeito. É o que esperávamos, respondeu Clara, sem erguer os olhos. Você conseguiu transformar o impossível em beleza. Ela respirou fundo. É o meu trabalho e o seu castigo. As palavras dele a fizeram tremer. Antes que pudesse responder, alguém chamou o nome de Miguel, e ele se afastou. Mas o eco daquela frase ficou, como uma nota suspensa no ar. Pouco antes da cerimônia, Clara coordenava o coro e as luzes. O salão estava tomado por flores brancas e douradas. O perfume misturava-se ao cheiro de madeira antiga. Tudo brilhava, exceto o coração dela. Miguel entrou para o ensaio de posicionamento. Quando passou por ela, os dedos se tocaram por um segundo. Um contato rápido, quase acidental, mas o suficiente para incendiar algo que nenhum dos dois queria admitir. O narrador diz: há toques que não duram nem um segundo, e ainda assim permanecem por uma vida inteira. Beatriz observava tudo com atenção. Em certo momento aproximou-se de Clara. Você é realmente talentosa, disse com um sorriso educado. Obrigada. Miguel não parou de falar do seu trabalho. Disse que nunca viu alguém tão dedicada a... Clara forçou um sorriso. Ele é um cliente exigente. Beatriz inclinou a cabeça. Encantado. A frase ficou suspensa no ar, fria como o vento que entrava pelas janelas. Beatriz se afastou, deixando atrás de si o perfume doce e o pressentimento de desastre. O relógio marcava 3 da tarde. Os convidados chegavam. As câmeras eram ajustadas. O som do violino preenchia o jardim. Clara supervisionava tudo, mas por dentro travava uma batalha silenciosa. Miguel caminhava pelo corredor, cumprimentando investidores, jornalistas, amigos de família. Cada sorriso era um escudo. Por dentro, ele pensava apenas em uma coisa: como suportar um dia que parecia uma mentira. Narrador reflete. O amor não é inimigo da razão, mas quando ambos lutam pelo mesmo espaço, o coração sempre perde primeiro. No camarim, Clara revisava o cronograma quando Miguel entrou sem bater. Preciso falar com você? Agora. Se não for agora, nunca mais. Ele se aproximou, a voz baixa. Você devia ir embora antes da cerimônia por quê? Porque não sei o que farei se a vir lá. Clara sentiu o chão sumir. Isso é injusto. É a verdade. O som distante do violino interrompeu o momento. Um assistente bateu à porta. Senhor Monteiro. Está na hora. Miguel respirou fundo e saiu, deixando atrás dele um perfume e um silêncio impossível de preencher. Os convidados se acomodaram. O sol já se escondia, e o céu tingia-se de um laranja suave. O narrador descreve. Lisboa parecia segurar o fôlego, como se também esperasse pelo desfecho. Clara posicionou-se discretamente ao fundo, próxima às luzes de controle. O som do piano anunciou a entrada da noiva. Beatriz avançou pelo corredor sob aplausos, linda e serena. Miguel a esperava no altar, o rosto imóvel. Durante a leitura dos votos, Clara mantinha os olhos fixos nas anotações, evitando olhar para a frente. Mas quando ouviu a voz dele, não resistiu. Prometo ser fiel, respeitar, e... A voz falhou por um instante. Miguel olhou para o público, e por um segundo o olhar dele encontrou o dela. O narrador comenta. Foi rápido, quase imperceptível, mas bastou para que o mundo de ambos desabasse em silêncio. Beatriz notou. A mão dela apertou o buquê com força. O padre prosseguiu, mas o ar no salão havia mudado. Cada palavra parecia um peso, cada respiração, uma tentativa de disfarçar a verdade. Durante o brinde, Clara saiu para o jardim tentando respirar. As luzes refletiam no tejo, e a música ecoava distante. Miguel apareceu logo depois. Não devia ter vindo, disse ele. Mas, Bim, é o meu trabalho e o seu coração. Ela o olhou, cansada. Ele não tem contrato, Sr. Monteiro. Miguel deu um passo à frente.
Clara. Clara. Ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Amanhã vai acordar, e tudo isso será apenas um erro bonito. E se eu não quiser esquecer? Então, vai sofrer. O narrador observa. E foi ali, sob o céu de Lisboa, que ele entendeu que o amor verdadeiro não é o que traz paz, mas o que desperta. As vozes chamaram-no de volta. Beatriz o procurava. Ele hesitou. Depois se afastou, deixando Clara sozinha com o som do tejo. Ela olhou para o horizonte e uma lágrima escapou. No reflexo da água viu o salão iluminado e o próprio destino rindo. Paciente, às vezes, o amor chega no pior dia possível. E mesmo assim, escolhemos ficar. O salão estava repleto de luzes douradas e olhares atentos. O murmúrio dos convidados misturava-se ao som suave do piano. Beatriz, impecável em seu vestido de seda, sorria como quem representava um papel que decorou à perfeição. Miguel, ao lado dela, parecia distante, um personagem dentro da própria vida. Clara permanecia no fundo, junto à equipe técnica, tentando se esconder, atrás das flores. Mas cada vez que o nome dele era dito, algo dentro dela estremecia, o narrador comenta. Ela não sabia se torcia para a cerimônia acabar logo, ou nunca começar. O padre iniciou as bênçãos. O som da chuva. De novo, caía leve sobre o telhado de vidro, menos como se o céu também participasse da história. Miguel olhou para as mãos unidas diante dele. As alianças brilhavam. As palavras do padre ecoavam como se viessem de muito longe. Promete amar e respeitar. E de repente, a voz sumiu. Tudo ficou em silêncio. Os olhos dele vagaram pelo salão e pararam onde não deviam. Em Clara, por um instante, o tempo deixou de existir. O coração dele batia alto demais, a ponto de cobrir o som da música. Ela, ao perceber o olhar, desviou rapidamente. Mas já era tarde. O narrador diz: há olhares que não pedem licença, apenas acontecem menos e mudam tudo. Beatriz percebeu. O sorriso dela se desfez por um segundo, mas o suficiente para que o desconforto se espalhasse como um sussurro entre os convidados. Quando o padre pediu para que trocassem os votos pessoais, Miguel respirou fundo, pegou o microfone e olhou para a plateia. O narrador sussurra. Ele nunca planejou dizer nada, mas às vezes a verdade encontra sua própria voz. Há promessas que não deveriam ser feitas quando o coração está em outro lugar. Um murmúrio percorreu o salão. Beatriz ficou imóvel. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Hoje deveria ser o dia em que começo uma nova vida. Mas não posso continuar mentindo. O som das câmeras cessou. Todos olhavam fixamente para ele. Miguel caminhou lentamente para o fundo do salão. Os passos ecoavam sobre o piso de mármore. Cada um parecia uma despedida. Clara recuou, sem entender o que estava prestes a acontecer. Senhor Monteiro, que tá fazendo? Sussurrou ela. Fazendo o que devia ter feito desde o primeiro dia. E então, diante de todos, ele parou diante dela. O narrador descreve. O mundo inteiro parecia congelado. As luzes, o perfume das flores, o som distante da chuva, menos tudo em suspenso. Ele a olhou, e naquele olhar havia arrependimento, desejo, libertação. Sem dizer nada, Miguel segurou o rosto dela com delicadeza e a beijou. Não um beijo de impulso, mas de rendição. Demorado, silencioso, cheio de tudo, o que eles haviam tentado esconder. O salão mergulhou em espanto. Beatriz deixou o buquê cair. Alguns convidados se levantaram, outros gravavam com um celular. Mas, por alguns segundos, nada disso existia. O beijo que desfez um casamento foi o mesmo que começou uma história eterna. O narrador deixa o silêncio falar. A música parou. A chuva intensificou. Sei lá fora, como aplauso do destino. Miguel soltou-a devagar, o olhar ainda preso ao dela. Clara parecia em transe, dividida entre o medo e a verdade que não dava mais para negar. Ele virou-se para o padre, para a plateia. Peço desculpas, mas não posso casar sem alma. E saiu, sob o murmúrio de vozes confusas. Beatriz ficou parada, os olhos marejados. Depois, simplesmente virou as costas e saiu por outra porta. Clara tentou ir atrás, mas foi contida por repórteres, flashes, perguntas, apenas conseguiu escapar, quando a confusão tomou conta de tudo. Do lado de fora, Miguel a esperava sob a chuva, sem terno, sem guarda-chuva. A água descia pelo rosto, misturando-se às lágrimas que ele não admitia.
Eu estraguei tudo, não é? Não sei. Não sei, respondeu Clara, ofegante. Mas não podia continuar fingindo. E agora? Que vai fazer? O que devia ter feito desde o começo. Escolher o amor. Mesmo que custe tudo. Ela o olhou, com ternura e dor. Amar também é deixar ir, Miguel. Ele sorriu, triste. Então me deixe aprender a ficar, o narrador comenta. E ali, entre relâmpagos e promessas, começou o caos mais bonito que o amor já produziu. Na manhã seguinte, as manchetes estampavam o escândalo. Bilionário abandona a noiva no altar e beija a organizadora do casamento. Clara tentou se esconder, desligou o telefone, evitou a imprensa. Mas dentro dela, o silêncio era o mais alto de todos. Dias depois, soube que Miguel havia renunciado à presidência da empresa e desaparecido. Deixar apenas uma carta curta. Prefiro perder o império a perder quem me devolveu o coração. O narrador suspira. Há quedas que não destroem menos, apenas revelam quem realmente somos. Clara caminhava pela beira do Tejo, olhando o reflexo das nuvens na água. A cidade seguia viva, indiferente, mas para ela, tudo havia mudado. Ela tocou o colar que lhe dera menos uma simples flor de prata, e sussurrou. Adeus, Miguel. A câmera imaginária sobe, mostrando Lisboa ao entardecer. O rio, as luzes, o vento que carrega o cheiro de maresia e recomeços. O amor deles nasceu errado, mas floresceu verdadeiro. E às vezes, isso basta. Lisboa amanheceu diferente. O céu cinzento parecia refletir o que havia restado da noite anterior. Estilhaços de promessas, ecos de um amor impossível. As manchetes tomavam conta das bancas, dos noticiários, dos telefones. Escândalo. No altar, bilionário abandona a noiva e beija a organizadora do próprio casamento. O narrador comenta. Há silêncios que gritam mais alto que qualquer palavra, e naquele dia, o silêncio de Miguel Monteiro era ensurdecedor. Miguel trancou-se em casa. O telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados, investidores, as ações da empresa despencavam. Beatriz, desaparecida. O nome dele, manchado em cada esquina, sentado no chão da sala, ele olhava para o anel de casamento que nunca chegou a usar. O girava entre os dedos, como quem tenta encontrar um sentido nas ruínas. O som da chuva batia nas janelas, constante, como se o céu tivesse decidido chorar por ele. Perdi tudo, pensou. Mas pela primeira vez, fui verdadeiro. O narrador sussurra. E talvez essa seja a punição mais cruel, quando a verdade chega tarde demais. Clara não assistiu aos noticiários. Não precisava. Sabia que cada imagem, cada palavra, era um lembrete daquilo que tentou evitar. E falhou. Arrumou as malas às pressas e deixou Lisboa antes do amanhecer. Pegou um trem em direção ao sul, sem destino certo. O Tejo ficou para trás, junto com tudo o que conhecia. O narrador reflete. Quando o amor vira tempestade. Fugir parece o único abrigo possível. Chegou a uma pequena vila de pescadores, chamada Sesimbra, onde o mar tinha o mesmo azul cansado dos olhos de Miguel. Alugou um quarto simples sobre um café à beira-mar. Lá, ninguém a reconhecia. Podia respirar, ou pelo menos tentar. Durante os dias seguintes, ajudava a dona do café a arrumar mesas. Servia café. Escrevia listas de compras. Mas todas as noites, ao olhar o horizonte, via o reflexo dele nas ondas. Às vezes, o vento trazia o som de risadas distantes, e ela jurava ouvir a voz dele entre elas. Você devia ir embora. Antes da cerimônia. As palavras voltavam como marés, e cada vez que vinham, deixavam mais saudade do que dor. Miguel, por outro lado, havia se tornado um estranho no próprio império. O conselho o afastou da presidência. Contratos foram cancelados. Os amigos, calados, os que antes o aplaudiam agora evitavam seu nome. O narrador observa. O mundo é rápido em perdoar quem mente bem, mas impiedoso com quem ama errado. Ele vendeu a cobertura no Chiado e se mudou para uma casa antiga, em Alfama, onde ninguém o reconhecia. Ali, passava as manhãs olhando o Tejo e as noites escrevendo cartas que nunca enviava. Cartas para ela, algumas longas, outras apenas uma frase. Não sei onde está, mas ainda acordo procurando seus olhos. Um dia, encontrou no piano uma flor seca menos o jasmim, que ela havia deixado no ensaio. Guardou-o entre as páginas de um livro, como quem guarda a própria alma. O tempo começou a perder forma. As semanas se misturavam como névoa.
Miguel vivia de café e arrependimentos. Certa manhã, uma repórter o encontrou na rua. Senhor Monteiro, há rumores de que fugiu com a organizadora. É verdade? Ele apenas sorriu, cansado. Se eu tivesse fugido com ela, talvez fosse feliz. A frase se espalhou como fogo. Mas ele não se importou. Não havia mais nada a perder. O narrador comenta. Quando o coração desaba, o orgulho é o primeiro a morrer. Na vila, Clara começou a se acostumar com o som das gaivotas, o cheiro de peixe fresco, o ritmo preguiçoso das marés. Havia paz ali, uma paz estranha, quase cruel. As pessoas eram gentis, mas curiosas. Chamavam-na de a Moça do Norte, e ninguém sabia o motivo da tristeza constante nos olhos dela. Todas as tardes, ela sentava-se na areia com um caderno no colo, desenhava flores, barcos, e às vezes, sem perceber, rostos. Um deles sempre voltava. O dele. O narrador sussurra. Ela tentava esquecê-lo, mas o esquecimento é um luxo que o amor não concede. Um dia, um pescador idoso lhe perguntou: Espera alguém, menina? Ela sorriu de leve. Talvez? Do mar? Ou do destino. Enquanto isso, em Lisboa, Miguel continuava escrevendo. Nunca soube onde Clara estava, mas enviava cartas para o endereço da empresa dela, agora fechada. Elas voltavam sempre, com um carimbo vermelho, destinatário desconhecido. Mesmo assim, ele escrevia, era a única forma de conversar com o silêncio. Clara, se algum dia ler isto, saiba que ainda vejo você em cada esquina desta cidade. Lisboa não tem mais cor sem você. As palavras eram confissão e castigo. O narrador descreve. Era como lançar garrafas ao mar, sem saber se um dia seriam encontradas. Meses depois, Beatriz concedeu uma entrevista exclusiva, vestida de preto, disse apenas: Ele me traiu, mas talvez nunca tenha me enganado, porque o amor dele sempre pertenceu a outra pessoa. A frase correu o país. Miguel a assistiu, em silêncio. Não sentiu raiva, apenas um alívio amargo. Pela primeira vez, alguém dizia a verdade. Mas com a verdade veio o vazio. Nada restava além da lembrança do beijo e a sensação de que parte dele havia ficado nas mãos de Clara menos para sempre. Certa noite, o vento soprou forte em Sesimbra. O mar estava agitado, e Clara fechava as janelas do café quando um jornal velho voou até seus pés. Era de Lisboa? Na capa, uma foto, Miguel Monteiro saindo do tribunal, o rosto pálido, cansado. A manchete disse a ex-presidente da Monteiro Group retira-se da vida pública. Ela ficou parada, segurando o papel molhado. Os olhos se encheram d'água. Leu e releu cada linha, como se tentasse decifrar um código. Está livre. Sussurrou, mas... Sozinho, o narrador comenta. O amor tem dessas ironias às vezes. É preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Clara dobrou o jornal, guardou na bolsa e subiu o morro em direção ao farol. Lá, o vento batia forte. O mar rugia. Ela olhou o horizonte e sentiu, pela primeira vez em meses, vontade de voltar. Talvez ele ainda precise de mim. Naquela mesma noite, em Lisboa, Miguel sonhou. Estava na praia, cercado por neblina. Ouviu uma voz chamar seu nome, suave, distante. Acordou com o coração acelerado. O narrador sussurra. Há vozes que não são lembranças, são chamados do destino. Na manhã seguinte, fez as malas. Sem saber porquê, apenas sentia que precisava ir ao sul. Pegou o carro e dirigiu por horas, seguindo o som invisível da saudade. A estrada U levou até Sesimbra. O mar estava calmo, o céu claro. Miguel estacionou perto de um pequeno café, sem imaginar o que o esperava. E foi ali, entre o barulho das ondas e o cheiro de café fresco, que dois mundos prestes a se reencontrar respiraram o mesmo ar, pela primeira vez em muito tempo. O amor, mesmo exilado, sempre encontra o caminho de volta. O sol de fim de tarde tingia Sesimbra de tons dourados. O mar, calmo, refletia as cores do céu, e o vento trazia o cheiro de sal e esperança. Miguel caminhava pela orla, sem destino certo. O casaco pendurado no braço. O coração pesado. O narrador comenta. Às vezes, o destino se esconde nas pequenas coincidências. Uma esquina, um café, um cheiro que nos obriga a parar. Ele parou diante de um pequeno café chamado Mar e Silêncio. Na vitrine, flores frescas. Jasmim entrou, atraído pelo aroma familiar. O sino da porta tocou suavemente.
Atrás do balcão, uma mulher arrumava xícaras. O tempo pareceu parar. Ela ergueu o rosto. Clara, o narrador sussurra. O silêncio entre eles foi o mais bonito de todos. Miguel deu um passo. Depois, outro. Clara ficou imóvel, as mãos tremendo levemente sobre a bandeja. Nenhum dos dois sabia o que dizer. E talvez nem fosse preciso, Clara. A voz dele era um sussurro rouco. Miguel, o nome saiu fraco, mas cheio de lembranças. O barulho do mar entrava pelas janelas abertas. Eles ficaram se olhando por longos segundos, como se o tempo precisasse de permissão para voltar a andar. Miguel Sório. Triste e grato. Achei que nunca mais haveria. Eu também achei. Por que fugiu? Porque ficar teria sido pior. Ele assentiu, compreendendo. E por que ficou em silêncio tanto tempo? Porque às vezes, o silêncio é o único jeito de se curar. O narrador comenta. Alguns amores não precisam de promessas, apenas de coragem para existirem novamente. Miguel sentou-se à mesa mais próxima. Clara serviu café menos as mãos ainda trêmulas. O vapor subia entre eles como uma cortina leve, e a memória dos dois se misturava ao aroma amargo. Perdi tudo, disse ele, olhando para a xícara. Eu sei. E mesmo assim, foi o melhor erro da minha vida. Ela o observou em silêncio. Eu também perdi muito. O quê? A coragem. E o direito de sonhar. Miguel estendeu a mão sobre a mesa, sem tocá-la. Talvez ainda dê tempo de recuperarmos os dois. Clara desviou o olhar. Lá fora, uma criança corria pela areia e o riso dela enchia o ar. Por um instante, a dor pareceu pequena. O amor é isso, pensa o narrador. Não o que recomeça perfeito, mas o que insiste em continuar mesmo imperfeito. Eles caminharam pela praia até o sol começar a se esconder. A areia fria sob os pés. O barulho das ondas marcando o ritmo do que não precisava ser dito. Miguel falou baixo. Passei meses procurando você. Escrevi cartas que nunca chegaram. Clara sorriu de leve. Talvez o mar tenha lido... Ele riu. Uma risada sincera, há muito esquecida. O narrador reflete. E foi nesse riso que ela percebeu que ainda o amava. Pararam perto das rochas. O vento bagunçava o cabelo dela. Ele instintivamente ajeitou uma mecha atrás da orelha. O toque foi breve, mas o suficiente para reacender tudo o que o tempo tentou apagar. Ainda me olha como antes, disse ela. Não sei olhar de outro jeito. O mar rugia, como se aprovasse a confissão, de volta ao café. O céu já escurecia. As luzes piscavam, e a vila parecia envolta em uma calma sagrada. Miguel se virou para ela. Não quero justificar o que aconteceu, mas eu era um homem dividido entre dever e sentimento. E perdi os dois. Clara suspirou. Eu não te culpo, Miguel. O que aconteceu simplesmente aconteceu, mas ainda dói. Então deixa eu ficar, mesmo que doa. Deixa eu reconstruir o que destruí. O narrador comenta. Há pedidos de perdão que não são palavras. São promessas, disfarçadas de esperança. Ela o olhou com ternura. E se tudo dar errado de novo, pelo menos será por amor, e não por medo. Um silêncio doce os envolveu. Do lado de fora o farol piscava lentamente, como se marcasse o compasso do destino. Mais tarde, Clara subiu até o farol com ele. O vento era frio, mas o coração quente bastava. Lá de cima, podiam ver a vila inteira dormindo, o mar respirando. Lembra do ensaio? Quando me disse que amor e negócios não se misturam. Lembro? Acho que você estava certo. E ainda assim, estou aqui. O narrador descreve. Ele sorriu. Ela também. E naquele instante, o mundo pareceu inteiro outra vez. Miguel segurou a mão dela menos dessa vez, sem medo. Nenhuma palavra, apenas o som do mar, do vento e de dois corações que finalmente batiam no mesmo ritmo. O silêncio deles dizia tudo o que o destino tentou calar. O primeiro raio de sol cortou o horizonte. Clara e Miguel desceram do farol devagar, como quem aprende a caminhar novamente. O café abriria em breve. Ele ofereceu ajuda e ela aceitou, simples assim, enquanto arrumavam as mesas. Riam das pequenas coisas, do café derramado, das gaivotas atrevidas. Não havia mais culpa, só começo. O narrador sussurra, o amor, quando volta, nunca é o mesmo. É mais calmo, mais sábio, mais bonito. Miguel olhou para o mar. Sabe,
O que aprendi? O cu? O cu. Que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que é essencial. E o que é essencial? Ele sorriu. Bok. Bok. Clara riu, baixinho, o sol bateu nos cabelos dela. E por um instante, Lisboa pareceu mais próxima, menos como se a cidade tivesse enviado sua bênção silenciosa. Meses depois, o café-mar e silêncio tornou-se um refúgio para quem acreditava em recomeços. Miguel e Clara viviam discretamente, entre flores, livros e o som constante das ondas. Não havia luxo, apenas amor e paz, menos, e talvez fosse tudo o que precisavam. De vez em quando, turistas curiosos perguntavam: "Vocês são casados?" Eles se entreolhavam e sorriam. Ainda não, mas o coração já é. O narrador encerra. Lisboa os viu se perder. O mar os viu se reencontrar. E o amor, paciente como o tempo, esperou o momento certo para renascer. A câmera imaginária se afasta, mostrando o mar dourado pelo entardecer. O som do vento se mistura ao riso deles. Porque algumas histórias não terminam no altar. Elas apenas começam quando a verdade, enfim, é dita. Os primeiros meses em Sesimbra passaram como um sopro, lentos para os olhos, mas velozes para o coração. Todas as manhãs, Clara acordava com o cheiro de café fresco subindo do andar de baixo. Miguel já estava acordado, lendo o jornal antigo ou limpando as mesas do café, sempre com aquela expressão calma que só encontrou depois que deixou Lisboa. O narrador observa. Havia nele uma paz recém-aprendida, como quem descobre que a vida pode ser leve se o amor estiver no lugar certo. Quando Clara descia as escadas, Miguel olhava para ela como se o dia só começasse naquele instante. Ele nunca dizia isso menos, mas dizia com os olhos: "Dormiu bem? Com você, por perto." Sempre, e apesar das palavras simples, havia verdade suficiente para preencher todo o café. Sesimbra era um mundo à parte. As crianças brincavam descalças. Os pescadores contavam histórias que ninguém sabia se eram verdade ou lenda. E o tempo parecia seguir um ritmo próprio. Clara tinha se tornado parte da vila, menos ajudava no café, arranjava flores para as mesas, ria das piadas dos pescadores. E às vezes, à noite, ficava sentada no cais desenhando o mar. Miguel observava de longe, sempre com um sorriso que misturava orgulho. "Alívio é amor", o narrador sussurra. Ele tinha perdido tudo, mas também tinha encontrado tudo que realmente importava. Eles desfrutavam dos dias simples, caminhadas pela praia, jantares improvisados com peixe fresco, risos que enchiam o ar como música. Mas o mundo não esquece tão fácil. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que o passado não pretendia permanecer adormecido. Tudo começou com documentos. Um envelope deixado na porta, sem remetente. Dentro, papéis referentes a Monteiro Group, a empresa que Miguel abandonara. Ele franziu o senho. Clara o encontrou sentado à mesa, as mãos imóveis sobre os documentos. "É sério? Demais. Quer que eu leia?" Miguel sorriu, triste. "Não, mas preciso..." E leu. O narrador explica. Enquanto Miguel tentava reconstruir a própria vida, outros tentavam recuperar o império que tinham perdido com sua queda. Havia um pedido do conselho. Miguel poderia retomar a presidência, menos se voltasse imediatamente a Lisboa. Clara sentiu o coração gelar. Vai aceitar? Ele demorou a responder. Não sei, mas... Ela sabia... Aquela empresa não era apenas um prédio de vidro. Era a vida dele. E agora, o passado batia à porta com força. Naquela noite, o café fechou mais cedo. O céu estava nublado, o vento forte, como se a própria Sesimbra pressentisse que algo estava prestes a mudar. Miguel caminhava inquieto pela praia. Clara o seguiu. Está com medo? Estou? De quê? Do conselho de perder você. Ela respirou fundo. O narrador comenta. Às vezes, a verdade dói mais na boca do que no coração. Eu não sou Lisboa, Miguel. Não sou a empresa. Não sou o escândalo. É tudo que eu tenho. E você acha pouco? Miguel desviou o olhar. Clara tocou o peito dele, onde meses antes só havia armadura. Se quer voltar, volte. Mas não volte a ser o homem que conheci no dia do casamento. O vento soprou, forte, apagando a chama da lamparina na parede do cais. O narrador diz.
Um amor verdadeiro não prende, mas também não deixa partir sem deixar parte de si. No dia seguinte, a tranquilidade acabou. Uma jornalista apareceu na vila. Depois outra. Depois uma equipe de TV. Todas com a mesma pergunta. Miguel Monteiro tá aqui? O café tornou-se alvo de flashes e curiosidades. Clara, que sempre encontrou paz no silêncio, sentiu as paredes apertarem ao redor dela. Miguel tentou protegê-la, mas era tarde demais. A vila inteira já sabia quem ele era. Uma tarde, Clara encontrou duas crianças brincando com recortes de jornal, mostrando o beijo no altar. Ela sorriu, mas seu coração doeu. Sinto muito, disse Miguel. Cansado. Você não tem culpa, mas o seu mundo não é pequeno assim. Ele segurou o rosto dela. O meu mundo é onde você está. Mas a verdade cruel, é que a presença dele ali começava a destruí-la devagar, como maré que sobe sem aviso. 6. A discussão foi numa noite de tempestade. O café estava fechado, o vento batendo nas janelas. E Clara sentia que algo prestes a quebrar dentro dela. Miguel segurava o envelope com a proposta da empresa. Eu preciso resolver isso. Eu sei. Você vem comigo? A pergunta atingiu Clara como um raio, Miguel. Lisboa me destruiu. Eu também? Ela... Excito. Você me feriu porque não sabia amar. Agora... Sabe, mas o mundo não vai mudar por sua causa. Miguel deu um passo à frente. Eu enfrento o mundo, mas não quero enfrentar sozinho. O narrador observa. E assim, entre relâmpagos e palavras, o amor deles foi posto em prova pela primeira vez desde o reencontro. Clara respirou fundo. Eu preciso de mais tempo. Ele fechou os olhos. Eu preciso de você. Agora. O silêncio partiu a noite ao meio. Miguel decidiu voltar sozinho a Lisboa menos por alguns dias. Clara ficou. Não houve briga. Não houve gritos. Apenas um abraço longo, onde cada um segurava o outro como quem segura algo prestes a escapar. Volto logo, disse ele. Eu espero, mas o narrador murmura. Esperar nunca foi fácil para corações que já foram partidos. Miguel partiu no amanhecer. O táxi fez a curva e desapareceu. Clara ficou parada na porta do café, com um avental cobrindo o peito. O mesmo peito que agora guardava a inquietação. A vila voltou ao silêncio, mas dentro dela, o silêncio era barulho. Lisboa o recebeu com o cheiro de chuva. O Tejo parecia maior, as luzes mais frias, as ruas mais estranhas. A empresa estava um caos. Reuniões, advogados, acionistas, relatórios, acusações, pedidos de explicação. Miguel mergulhou no trabalho como quem tenta fugir de si mesmo. Mas toda noite, sozinho no apartamento temporário, escrevia para ela menos mensagens que às vezes eram enviadas e às vezes apagadas. Clara, eu volto. Ainda sou seu. Mas Clara não respondia sempre. Esse vezes, demorava dias o narrador comenta. Não era desamor, era medo. Medo de que a distância recriasse o Miguel frio que ela conheceu. Medo de que o amor fosse apenas um abrigo temporário. E também medo do mundo dele, menos cheio de câmeras, julgamentos e escândalos. Um mês se passou. Depois 2. Clara o visitou apenas uma vez menos, e Lisboa pareceu enorme demais para ela. Miguel tentou sorrir, tentou mostrar força, mas ela viu no olhar dele o cansaço que escondia. Eles jantaram num restaurante pequeno. Não houve briga, mas também não houve o riso fácil de Sesimbra. Eles eram dois mundos tentando colidir com cuidado. Quando ela voltou para o sul, Miguel ficou parado na estação por longos minutos, segurando o bilhete de trem como se fosse o último pedaço dela. Eu tô perdendo ela, murmurou. O narrador responde. Não estava perdendo, apenas precisava aprender a dividir o coração entre o amor e a própria vida. Certa noite, depois de uma reunião exaustiva, Miguel subiu ao miradouro de Santa Luzia. A vista de Lisboa iluminada o fez lembrar de Clara menos do cabelo dela ao vento, do sorriso tímido, do cheiro de café e jasmim. Ele pegou o telefone e ligou. Clara. Miguel. Eu não quero mais viver entre dois mundos. Se ele, eu, nem eu, então vamos criar um só. Como? Juntos, não importa onde. A voz dela tremeu. Você deixaria Lisboa outra vez? Deixe o que for preciso para ter você. O mar, de Sesimbra, rugia ao fundo. Lisboa brilhava ao redor dele. O narrador conclui.
E assim, naquele telefonema simples, o amor escolheu um novo começo. Miguel arrumou as malas naquela mesma noite. Pegou o primeiro carro para Sesimbra. Chegou ao amanhecer. Clara o esperava na porta do café. Não disseram nada. Ele a abraçou. Ela chorou. O mar, atrás deles, parecia sorrir. Porque recomeçar não é voltar ao início. É voltar para quem faz o mundo fazer sentido. Sesimbra voltara a ser tranquila. Menos ou quase. O café-mar e silêncio prosperava. Os turistas vinham não apenas pelo café, mas pelo casal que parecia viver dentro de um filme. Clara e Miguel trabalhavam lado a lado, rindo, trocando olhares que diziam tudo. O narrador comenta: eles tinham se tornado o que o amor prometeu desde o início, dois corações que respiravam no mesmo ritmo. Mas o mar, às vezes, sussurra antes da tempestade. E naquela manhã de setembro, o vento trazia um pressentimento. Clara encontrou um envelope no chão do café, sem remetente. Dentro, apenas uma foto menos antiga, amarelada menos de Miguel e Beatriz no altar, tirada segundos antes do escândalo. Atrás uma frase escrita à mão: a verdade sempre volta. O narrador sussurra. Ela soube, sem precisar pensar, que a paz estava prestes a terminar. 2 dias depois, repórteres voltaram a aparecer. Desta vez, não queriam fotos. Queriam respostas. Queriam saber se o casal escândalo havia lucrado com a história. Se Miguel planejava um retorno triunfal. Se Clara era apenas a mulher que destruiu o império. Miguel tentou ignorar. Mas o assédio cresceu. Os jornais de Lisboa publicavam novas matérias, revivendo o caso. Velhas feridas reabriram. Clara via o semblante dele mudar. As mãos dele tremiam ao ler as manchetes. A voz, antes suave, agora trazia o peso da culpa. Eles nunca vão nos deixar em paz, disse ela. Eu posso impedir. Como? Contando a verdade. Ela o encarou. E qual é a verdade, Miguel? O narrador comenta. Às vezes, a verdade é o que nos liberta. Outras vezes, é o que nos destrói. Lisboa. Um estúdio de TV. Câmeras, holofotes, rostos curiosos. Miguel aceitou o convite de uma entrevista exclusiva. Clara não queria que ele fosse menos, mas sabia que não podia impedi-lo. Na tela, o apresentador começou direto. O senhor abandonou uma noiva no altar. O senhor destruiu carreiras, famílias, reputações. O senhor tem arrependimentos? Miguel respirou fundo. Sim. De quê? De ter demorado tanto para ser honesto. O apresentador insistiu. E quanto à senhora Beatriz? Quanto à senhora Clara? Miguel olhou para a câmera. A Beatriz merecia um homem inteiro. Eu era metade. E a Clara foi quem me ensinou o que é ser inteiro de novo. O silêncio no estúdio foi total. Mas do lado de fora, a tempestade estava apenas começando. A entrevista viralizou. Redes sociais, portais, programas de fofoca menos todos falavam dele. Alguns o chamavam de corajoso. Outros, de hipócrita. Mas para Clara, o pior foi ver seu nome de novo nas manchetes. A mulher que destruiu um casamento. A vilã romântica. O narrador explica. O amor deles era bonito demais para o mundo aceitar sem julgamento. Clara começou a se fechar. Falava menos. Ria menos. O café, antes cheio de risadas, agora parecia um confessionário silencioso. Miguel percebeu, mas não sabia como consertar. Toda vez que tentava falar, ela desviava o olhar. Até que numa noite, ela simplesmente disse: não aguento mais ser a sua história. Miguel ficou parado, sem saber reagir. O que quer dizer? Que quero ser eu mesma. Não o escândalo. Não a notícia. Só. Ela tirou o avental, colocou sobre o balcão e caminhou até a porta. Preciso ir, Miguel. Pra onde? Pra longe? Ele tentou segurá-la, mas ela recuou. O narrador diz: há amores que não morrem. Apenas precisam respirar sozinhos por um tempo. Clara deixou o café e desapareceu na estrada que levava ao norte. Miguel ficou sozinho, com o som das ondas e o gosto do café frio. Nos dias seguintes, Sesimbra perdeu a cor. Ele trabalhava em silêncio, dormia pouco, comia menos. Cada canto do café lembrava ela. O riso dela ainda parecia ecoar nas paredes. O amor dela era meu castigo e minha redenção, escreveu no caderno. Enquanto isso, em Lisboa, Beatriz deu outra entrevista. Desta vez, diferente.
Miguel Monteiro não é um monstro. Só foi honesto, tarde demais. E às vezes, isso é o bastante para destruir tudo. O narrador comenta: foi a primeira vez que alguém o defendeu publicamente desde o escândalo. As palavras de Beatriz reacenderam algo. Miguel percebeu que, para seguir em frente, precisava fazer as pazes com tudo menos com ela, com o passado, com ele mesmo. Pegou o carro e dirigiu até a casa dela. Bateu à porta. Beatriz o olhou surpresa, mas sem raiva. Não vim pedir perdão. Então por que veio? Para dizer obrigado por ter dito o que eu nunca consegui. Ela sorriu, triste. Então finalmente aprendeu a ser honesto, a ser homem. O narrador suspira. E assim, uma ferida antiga começou a cicatrizar. De volta a Sesimbra, Miguel encontrou o café fechado. Mas havia uma carta sob a porta. A caligrafia era dela. Miguel, precisei ir para lembrar quem eu era antes de te amar. Não para te esquecer. Isso seria impossível. Mas para poder te escolher de novo. Sem medo. Se o destino quiser, vai me encontrar onde tudo começou. Assinava C. O narrador. Reflete, onde tudo começou. Lisboa, a cidade que os uniu e separou tantas vezes. Miguel sabia o que precisava fazer. Chovia quando ele chegou à capital, o mesmo tipo de chuva que caíra no dia do casamento. As ruas molhadas refletiam luzes e lembranças. Caminhou até o salão antigo, agora fechado, esquecido, coberto de pó. A empurrou à porta e entrou. O cheiro das flores velhas ainda pairava no ar. No meio do salão, Clara estava lá. Vestia um casaco claro, os cabelos soltos, o olhar firme. Achei que não viria. Achei que era uma armadilha do destino. Talvez seja. Eles se aproximaram, o narrador descreve. Entre eles, o ar era o mesmo, tenso, doce, familiar. Você veio para dizer adeus? Perguntou ela. Não. Para dizer sim. A quê? A tudo. Verdade, how, que somos. Ao amor que já destruiu demais para continuar escondido. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando os abriu, Miguel ainda estava ali, e o mundo inteiro esperava a resposta dela. Clara sorriu. Então, começa agora. O narrador encerra. E naquele salão vazio, onde um casamento terminou em escândalo, outro começou em silêncio. Na manhã seguinte, os jornais trouxeram novas manchetes. Miguel Monteiro e Clara Alves. Juntos novamente, agora sem segredos. O amor vence o escândalo. Mas pela primeira vez, eles não se importaram. Não havia culpa, nem medo menos. Apenas o som das ondas e o cheiro do café voltando a ferver no mar. E silêncio. Miguel lavava as xícaras. Clara arrumava flores nas mesas. Tudo igual, tudo diferente. O narrador conclui. Eles não precisavam mais fugir da verdade, porque no fim, foi a verdade que os trouxe de volta. E o mar, testemunha de tudo, permaneceu ali menos calmo, azul, eterno.